Nós vamos abordar hoje, como já foi anunciado, um tema que diz respeito às nossas emoções, que são os medos, as fobias e as sensações de pânico que todos nós temos. Nós vamos fazer uma abordagem rapidamente sobre o lado psicológico e também sobre o lado espiritual. Vamos começar, portanto, eu acho que esse aqui, mostrando algumas artes, né? Nós temos aí, esse primeiro aí, o medo, o pânico, a fobia de um pequeno animalzinho que é uma barata. Mas é suficiente para todo mundo sair correndo, né? No lado direito, deixa eu ver se a gente pode colocar aqui a canetinha. Aqui nós temos uma pessoa dentro de um elevador, apavorada. Existem pessoas que, em hipótese alguma, pegam o elevador, porque para todos os efeitos há um pavor tão grande, não só a claustrofobia, que é o medo de ficar fechado num ambiente pequeno, como o medo também do elevador desmontar. Eu tenho um exemplo na minha família, minha mãe, por exemplo, não ia de jeito nenhum em médico que ficasse em algum prédio com tivesse que pegar elevador. Ou o médico teria que descer para consultá-lo embaixo, ou a gente tem que levar ele lá em casa para poder resolver o problema. Aqui embaixo, nós vemos aqui uma demonstração de algo que acontece conosco quando esse impacto é tão grande que nós nos sentimos como se estivéssemos dentro de uma caixa, fechados. Aqui adiante, a imagem para mim não está muito boa, mas eu acho que para vocês está, né? Está bem, é. Aí nós temos aqui uma pessoa dentro de um avião, como nós vamos abordar rapidamente o pavor que muitas pessoas têm. Aqui o medo das pessoas de serem apontadas, julgadas, etc. Embaixo, o medo das pessoas que não conseguem dirigir. Muitas até tentam, mas por uma falha qualquer, naquele momento, deu algum pane na mente, essa pessoa nunca mais pega no guidão de um carro. Não está conseguindo ver, não? Não, aqui eu estou, mas desde que lá o pessoal esteja bem, não tem problema. Ah, não, lá está perfeito. É, tá bom. Então, a saúde mental nada mais é do que processos, deixa eu tirar esse negocinho daqui, fisiológicos e psicológicos, como nós falamos, que são o medo, as fobias e o pânico. Portanto, para entendermos essa saúde mental, nós temos que entender como o nosso corpo reage, como essas emoções vão nos afetando e como nós vamos interagindo para sair melhor de um quadro de qualquer um destes que nós mostramos. E aí nós temos que nos cuidar para podermos viver melhor. Esse estado de bem-estar vivido pelo indivíduo possibilita o desenvolvimento de suas habilidades pessoais para responder aos desafios da vida. Claro, nós somos desafiados a todo instante pela nossa existência. A todo instante nós sofremos desafios. E aí nós vamos lidar em função da nossa habilidade em cuidar disso. Nós pesquisamos isso, essas leis morais da vida, em Joana de Ângeles, na Sociedade Americana de Psiquiatria, eles estão de pesquisa, no caso aqui, transtornos fóbicos e ansiosos, depressão e fobias sociais também, de Lourdes Passato, medos, fobias e pânicos, e ainda da Associação Brasileira de Psicoterapia e Reencarnacionista. Vamos abordar rapidinho a terapia de vidas passadas. Pois bem, e aí começamos com algumas perguntas. Do que você tem medo? Cada um
responda para si, né? Será que eu tenho medo de viver? Ou então medo de morrer? Medo de doenças? Do escuro? Tem gente que não há de maneira nenhuma de ficar num quarto escuro. Tem que ter luz, porque senão aquela pessoa não fica. Medo de água. Tem pessoas que não entram numa piscina, não entram no mar, tem um pavor. É claro que muitas vezes houve algum trauma, mas como nós vamos abordar, são coisas muitas vezes de vidas passadas. Medo de animais, como nós vimos naquele primeiro quadro lá, né? Uma pequena baratinha e todo mundo sai apavorado. Vamos abordar mais para frente. Perdas materiais, todo mundo tem medo. E perda de pessoas queridas, claro que a gente tem, né? Mas nós temos que enfrentar essas situações, como nós vamos ver mais para frente. Outras têm medo que o mundo acabe. É impressionante isso, mas existe. O mundo vai acabar. Inclusive, tem pessoas que programam isso. Já saiu lá no passado, este ano já saiu. As pessoas, inclusive, dão a data. Olha, terça-feira de tal o mundo vai acabar. Não sei se vocês leram já sobre isto, mas tem alguns adivinhões aí que já marcam a data do mundo, que o mundo vai acabar. Pois bem, muitos têm medo do futuro, ou medo do passado, medo da loucura, da claustrofobia, como eu falei, de ficar em lugares fechados, de solidão. Quase todos nós temos essa fobia. Medo de sonhar, de dormir. É apavorante esse sintoma. As pessoas chegam num ponto tal que não conseguem, é obrigado a tomarem medicamentos porque chegam num ponto que não querem dormir porque acham que vai acontecer alguma coisa. Medo de engordar e algumas têm medo de comer. E algumas também temos medo de nós mesmos, não é? Porque muitas vezes nós não somos quem aparentamos e aí nós temos medo de nós mesmos. Joana de Ângeles, ela fala dos fantasmas do medo. Ela diz que a vida são as experiências vitoriosas ou não que nos ensejam aquisições para o equilíbrio e a sabedoria, como nós falamos há pouco, né? São experiências que nós vamos vivendo. Umas são vitoriosas, outras não. E ela recomenda: não sofras, portanto, por antecipação. Nem permitas que o fantasma do medo te perturbe o discernimento, gerando perturbação e receio injustificável. Muitos de nós sofremos por antecipação. As coisas ainda nem aconteceram e nós já estamos criando na nossa mente um caos de pavor por algo que nós não sabemos que vai acontecer. Esse sofrimento causa muito mal-estar para as pessoas. Nós temos que entender que os medos fazem parte da nossa natureza. Todos nós, claro, temos medo. São mecanismos que preservam a vida, nos impondo um sentido de alerta. Não existe não ter medo de nada. Sempre haverá certa apreensão. Se alguém não tivesse medo algum, com certeza seria um suicida em potencial. É lógico. Se nós não tivéssemos esse medo normal, vamos dizer assim, nós seríamos um suicida. Por exemplo, se nós vamos atravessar uma rua do trânsito terrível, nós não procuramos um lugar mais seguro. Vamos nos meter no meio do trânsito. É claro que nós estamos procurando um suicídio. As pessoas hoje abusam com a mania de fotografia, né? Antigamente não existia o celular, não existia a foto e ninguém tinha esse problema de ficar na cachoeira fazendo selfie, caindo de lá e morrendo, né? E as pessoas se arriscam. Uma agora morreu na Disney. Todo mundo, eu acho que viu essa notícia, né? Não sei se vocês viram. Ela foi tentar subir lá naquele castelo
para fazer uma selfie lá de cima. Quer dizer, tudo por quê? Para mostrar o egoísmo, né? Para mostrar para as pessoas que ela foi lá. E aí acabou morrendo. Então, é por isso que se chama atenção aqui, que nós temos que ter, sim, o que acontece, o bom senso. Não, eu não vou fazer isso porque pode acontecer isto. E a gente muitas vezes não raciocina. O medo de morrer, de algo não dar certo, daquilo que não conhecemos ou não entendemos, é extremamente comum e normal. Entretanto, quando isso foge a um aspecto de proteção, comprometendo a qualidade de vida, podem ser classificadas como patológicos. No caso, as fobias, em que se tem um medo irracional e desproporcional ao potencial de perigo do objeto temido. Pois não, pode sentar. Portanto, aceitar, entender, confrontar os medos são forma de autoconhecimento. O medo não vai embora sozinho, a menos que compreendamos por que conservamos determinadas atitudes. Vamos falar agora do apego. Uma das maiores ilusões da vida terrena é o apego. Tem uma pergunta interessante: apegar-se para quê? Se tudo é transitório, se tudo é passageiro. Se nós colocássemos isso na nossa mente, nós não teríamos tanto apego a certas coisas como muita gente tem. Tem pessoas que sofrem com isso. Tem pessoas que acumulam tantas coisas dentro das suas casas, como, não sei se vocês viram alguns noticiários, que quando essa pessoa morre, é obrigado uma caçamba ir lá 2, 3 vezes para tirar toda aquela quantidade de coisas que a pessoa guardou. Por quê? Porque é uma doença que precisa ser cuidada. E quantas pessoas têm? Não é só no nosso país lá, no nosso atual, aqui também acontece muito. E a gente se apega de tal maneira a isso, esquecendo, portanto, que tudo passa, tudo é transitório. O apego é uma forma de dependência emocional e acaba sempre levando ao sofrimento. Como nós falamos há pouco, o apego aos objetos. As pessoas se apegam àquilo de uma maneira tal e não abrem mão, esquecendo que tudo vai passar. De uma determinada situação que foi vivida, seja no amor, etc., e a pessoa fica lembrando aquela situação sempre, sempre, sempre pela qual passou. O apego do ser é outro. É claro que nós temos carinho, amor por outra pessoa, seja num namoro, seja num casamento, seja o nosso pai, nossa mãe. Mas nós temos que ter o limite, porque nós estamos todos de passagem. Deus apenas nos empresta o filho, nos empresta o pai e por aí vai. O que acontece? Nós ficamos apegados demais e quando, no caso, nós sofremos uma desilusão, o sofrimento é muito grande, porque nós nos apegamos de tal maneira que dependemos daquilo. Quando isso se torna uma doença, você depender do outro. Tem pessoas que não conseguem sequer vestir uma roupa sem o outro aprovar. Ora, está bem essa roupa, o que você acha que eu vou vestir? Se a pessoa disser, é essa ou aquela, tudo bem. Se não disser, a pessoa sai e fica, muitas vezes, deprimida porque o outro não deu o ok. Isso é uma dependência. A pessoa não sabe mudar daquilo e fica sofrendo por causa daquela dependência. E a consequência é o medo de perdê-lo, como nós vimos há pouco. Esse temor dura até o momento inevitável da perda ou separação, quando é substituído pela dor da ausência.
Portanto, é importante que nós cultivemos o desapego. Não é tratar mal, não é deixar de gostar, não é isso. É o exagero. Porque se nós somos passageiros, o nosso pai vai morrer, nossa mãe, filhos, etc, etc. E se a gente tem algo natural, um amor sublime sobre aquela pessoa, nós não vamos desesperar. Porque tem pessoas que, quando perdem um ente querido, entram num pânico, num desespero terrível e sofrem muito, porque não deixam a pessoa que morreu sossegar também. Portanto, nós temos que nos libertar dessas amarras psíquicas, estimulando a serenidade diante de quaisquer situações. Essa palavra aqui, serenidade, é muito importante, porque nós muitas vezes não temos essa serenidade, nós perdemos. Nós queremos agir sempre intempestivamente, nós não damos um tempo para pensarmos, para agirmos. Como eu estou agindo? Eu estou agindo correto ou não? Em seguida, nós temos. Olha o olhar dessa pessoa aí. Um pavor terrível, não é? Afirma-se que o medo é o maior inimigo do homem. Está por trás do fracasso, da doença e das relações humanas desagradáveis. Temos que entender que o medo é um pensamento nosso. Então, nós temos medo do nosso próprio pensamento. Nós criamos dentro de nós algo e passamos a ter medo, como nós vimos naqueles quadros antes. Aí veio o pavor, que é o excesso do medo. O pavor de aranha. Tem gente que não pode ver uma aranhazinha, entra em pânico. E, claro, tem umas aranhazinhas que são perigosas, mas a gente tem como resolver o problema, matando a aranha, né? Mas há um pavor tal que ninguém consegue. Medo de barata, como nós vimos lá no quadro do primeiro slide, né? As pessoas sobem na cadeira e sobem na mesa e saem correndo, principalmente quando tem aquelas que voam, aquilo é pior ainda, né? Aí a pessoa bate na cabeça e já passa que vai estar no cabelo e grita para cá, grita todo mundo. É impressionante, né? Pois é, não é? Medo de sangue. Tem pessoas que não podem ver uma gotinha de sangue. Se precisa tirar sangue, é um sofrimento. Sofre 2, 3 dias antes. E quando vai, bota a mão assim e fica olhando ali, dá o braço, mas está numa tensão terrível que muitas vezes o sangue nem sai com facilidade. Tem outros que desmaiam mesmo. Tem um exame que tem que ser feito numa gotinha de sangue no dedo. Quando a pessoa leva aquela picada que olha aquela gota, lá vai, já apagou. Medo de agulha. Quantos de nós temos, né? Eu vivi muito isso no consultório, porque é uma profissão a nossa difícil. Quando você mostra uma agulha para alguém, essa pessoa já entra em pânico. E às vezes você, por isso que, por que você não deixa eu entrar? Porque você não sabe como é que aquela pessoa vai agir. Muitas vezes a pessoa que trabalha na área de saúde tem que deixar o paciente que vai ser cuidado para cuidar daquela que vai desmaiando. Eu tive casos, a pessoa olhou lá, vai, pum, no chão. É um risco, porque a pessoa pode bater a cabeça. Então, é um. Sim. Sim, sim. É exatamente, na anatomia. Desmaiam muito, muito. Porque você já imaginou, analisar os órgãos por pedaços. Estão ali no formal. Só aquele cheiro do formal já é meio.
E quando você vê aquilo tudo ali, se você não está preparado, não entre na profissão que não vai dar, porque você não vai conseguir mesmo. É realmente complicado. E quando você está trabalhando no paciente vivo, aí é pior ainda, porque se você não está preparado, você vai desmaiar também. Eu conheço muita gente assim que desmaia mesmo. O medo de agulha, então, isso é terrível, terrível mesmo. E qual é a reação? A pessoa grita, apavorada, né? Outras choram. A barata passou e tal, aí a pessoa entra num choro. O rato. É impressionante a gente ver nos vídeos, né? Passou um ratinho lá, todo mundo sai no escritório e sobe na cadeira, e sobe na mesa. E é um pânico terrível. É um pavor, como nós estamos analisando aí. Portanto, é uma tentativa de fuga daquilo que o provoca. Lembram do filme? A fobia que ele tinha pelo aquele senhor que aparecia pela janela dele, e ele ficava apavorado. Aí está o aspecto que ele demonstrava, ele trabalhou divinamente bem, né? Eu acho que alguns assistiram esse filme, é muito interessante, sempre no Natal reprisa esses filmes, né? Que é o temor ou aversão exagerada ante uma situação. Ele vivia aquela situação, então ele tinha pavor e depois, fobia daquilo. E aí ele depois resolve encarar e supera e se torna amigo daquela pessoa que era a fobia dele, né? E aí vai de objetos, de animais, de lugares, e chega a comprometer as relações sociais, causando sofrimento psíquico. A pessoa sofre, não é que ela queira, mas sofre mesmo. E aqui nós temos, só para lembrar, o pânico, que é um medo repentino e uma ansiedade sobre eventos antecipados, como nós falamos. A pessoa, de repente, eu sentiu algum mal-estar passageiro, diz, eu estou tendo um infarto. Já se medica, ou então já diagnostica que o infarto vem aí. E acaba passando mal, e não tem nada a ver, né? Outro diz, preciso de um lugar, de ligar para o meu psiquiatra. A pessoa entra em pânico. Aí eu vou morrer? Vou desmaiar, e acaba desmaiando mesmo. E isso chega num ponto tal que acaba por isolar. A pessoa se isola por sentir-se objeto de observação e avaliação pelos outros. Expor-se ou conversar com outras pessoas. Essa pessoa tem medo da humilhação. Outros têm medo de urinar em banheiro público. Não consegue, não adianta. A pessoa pena e não vai resolver o problema. Ou então entra na cabine que tem a porta para fazer a sua necessidade fisiológica. Outros entram normal ali e acabou-se, não tem problema nenhum. Mas tem uns que não conseguem, de jeito nenhum. Comer ou falar em público. Muitos não conseguem comer. Param. Falar em público, né? De repente, se eu perguntar quem gostaria de vir aqui ler alguma coisa, muitos não estão bem ali, que a gente está conversando daqui para lá, está tudo normal. Mas se eu disser, vem aqui ler alguma coisa, fazer uma prece, qualquer que seja, a pessoa trava. Por quê? Porque não está com a experiência do que se faz aqui. É normal até certo ponto, desde que não prejudique. Exatamente. Outros descrever diante da observação dos outros, não conseguem. Tem casos que, às vezes, a noiva, quando chega lá, que vai assinar o registro lá no cartório, ela não consegue. Ela não consegue porque ela não dá jeito, ela treme, treme e não consegue assinar. Não tem jeito. Tem que cuidar. Vamos em frente. Estar em locais de onde sair é difícil. Eu trouxe aí essa imagem
eu não sei se alguns conhecem, é lá da minha terra, é no Círio de Nazaré. Quase 2 milhões de pessoas. Então a pessoa está lá acompanhando, entra no sinal, eu vou acompanhar e entra lá. Mas de repente ela olha para um lado, vê aquele mar de gente, aí diz: meu Deus, e se eu passar mal aqui? Como é que eu vou sair? E acaba passando mesmo. Mas aí tem um bocado de gente já socorrendo lá com aquelas macas, já botam na maca e já sai correndo com a pessoa para socorrer, porque ela desmaia mesmo. Desmaia. Uns, claro, é lógico, do calor, mas outros é por causa desse sintoma que muitos têm. Então a pessoa passa mal e tem que ser socorrido. Está sozinho fora de casa, muitos têm esse medo. Outros de ficar sozinho em casa. Não conseguem. Se está sozinho, vai trancar tudo que é porta, fecha a janela e fica naquela paranoia dentro de casa. Estar em uma ponte ou lugar alto. Isso é sério, muitos não conseguem passar numa ponte ou ir em algum lugar alto. Aqueles prédios enormes que tem lá em Nova York, que facilita da gente ir lá por cima, olhar Nova York lá de cima. Muitos não vão, não adianta. Ou se vão, não conseguem chegar próximo do parapeito para olhar Nova York lá de cima. Portanto, a simples lembrança da situação é suficiente para desencadear uma ansiedade antecipatória. E, como consequência, a pessoa resolve se isolar, se afasta, não convive mais com os outros. Algumas lembrançazinhas que nós trouxemos do pânico, que é a taquicardia, o coração dispara, a pessoa não tem doença nenhuma. Ou melhor, entre aspas, tem a doença psicológica do pânico, não é? Mas o coração dispara, a mão soa, a pessoa sente falta de ar, tontura, tremor, a perna treme, não para, né? E por aí vai. Perigo de morte, só lembrando que nós já até comentamos sobre isso. Outro é o medo de avião. Como nós estamos vendo aí, olhe o estado dessa passageira, né? Ela demonstra totalmente o que acontece com as pessoas. Ela está se segurando na cadeira de tal maneira, segurando ela, na mente dela, ela está segurando o avião. Ela está apoiando o avião. E muitos deixam de viajar. E aí nós dissemos que afeta isso tanto os passageiros novos como os veteranos. Um dia desses, um ator conhecido da televisão no Brasil declarou, e viajava todo o tempo, de repente ele está dentro do avião e entra em pânico. De uma hora para outra, a coisa apareceu. Teve que entrar em tratamento, porque ele precisa todo o tempo estar andando de avião. Mas é muito sério, porque a pessoa não consegue. As mãos, portanto, soam, como nós vimos, ou então ficam geladas, mesmo antes do avião começar a mover. Aí, palpitação, coração dispara, a tontura, náuseas, aí todo mundo que tem pega logo aquele saquinho, acaba vomitando mesmo. Por quê? Porque muitas vezes o avião não está nem sacudindo, mas apenas é o medo do avião. Outros deixam de dormir quando sabem que vão viajar. E a consequência? Deixar de voar. Mas existe também, para superar isso, as superstições que tentam aliviar essa ansiedade, né? Muitos tentam comprar a primeira fila logo, né? Bom, eu vou comprar logo no início. Olha como a pessoa entra, porque não adianta. Não é o fato de você estar na primeira ou na última, né? Mas a pessoa pensa, não, se houver um pouso, eu estou na primeira, eu já saio na primeira, né? É, exato. Exatamente. Ou então
Você tem o seu santinho de estimação, né? de fé. Você põe o santinho no colete do paletó, na camisa e tal, guarda ali, bota sempre perto do paletó e segura ele ali enquanto você está viajando. Outros, quando vão chegando para embarcar, já bota o pé direito, dá uma atrasadazinha e não, né? Apesar de que tem aquela ponte, né, que a gente passa, aí dá aquela atrasadazinha, eu tenho que entrar com o pé direito, porque só assim vai dar tudo certo, né? Essa outra aqui, ninguém quer ir no banheiro porque vai desequilibrar a aeronave. Tá? Tem isso, é muito interessante isso. As pessoas não conseguem, ficam segurando o xixi durante o voo todo. Por quê? Se ela levantar ali, com certeza o avião vai desequilibrar e vai dar um problema. É impressionante isso. Então vamos para frente. O medo das crianças. Isso é muito sério, né? As crianças têm um medo imaginário. São medos que ela trouxe do passado e que se manifestam na vida presente. Mas também são medos que podem ser assimilados. Isso é muito grave e muito importante nós atentarmos para cá. Por quê? Porque muitas vezes ela é incutida nas crianças por adultos temerosos. Eles nem sabem o que estão fazendo, mas como tem medo de acontecer alguma coisa com criança, incute nela um determinado medo. Mas outros é por ameaça mesmo. Porque quer ir para o celular, quer fazer outra coisa, quer ver televisão, e aí acaba criando um monstro, como nós vamos ver mais em seguida, imaginário na psique dessa pessoa. Portanto, esses medos que nós cultivamos ou aplicamos, vamos dizer assim, nas crianças, vai acompanhá-la por resto da sua vida. E aí nós elencamos alguns dispositivos de amedrontamento, né? O lobisomem é comum. Olha, o lobisomem vai te pegar se você não dormir logo. Entra, senão vai passar aí o homem da saca, né? O homem do saco vai te botar dentro e vai te levar. Imagina a criança, né? O bicho-papão. Olha o bicho-papão. O que é o bicho-papão? Né? E a criança cria, porque você falou a palavra e ela vai imaginar, ela vai botar aquilo, pintar na sua mente, né? Ou monstros, ou bruxas. E aí, quando passa um filme qualquer que tem uma bruxa, a criança fecha os olhos e não quer olhar, porque ela foi condicionada, né? Mulas sem cabeça, o saci, para o nosso folclore brasileiro, que aqui não tem, né? O boi da cara preta, eu não sei se vocês lembram, mas existia uma canção de ninar, né? Alguns lembram. Boi, boi da cara preta. Pegue essa criança que tem medo de careta. Ora, qual é a criança que vai dormir tranquila com um boi desse? Não é? E isso foi feito por um grande cantor, um grande compositor da terra da nossa Marisa, da Bahia, né, que ele fez para a filha. Mas não podemos julgar por que ele fez, mas ele fez para cantar para ela. Né? Boi, boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Olha, como é que ela vai dormir tranquila? Ela dorme, mas o subconsciente dela vai trabalhar. Ela vai ter, com certeza, sonhos, ou então vai ter pesadelos, chorando, acorda chorando, vai para a cama da mãe ou do pai, etc. Por quê? Porque foi incutido nela isso. Portanto, se isso começa a causar problema para a criança, é importante que se cuide o mais rápido possível para que isso não cause problema nessa criança. E assim, logo, algumas, por exemplo, que já não faziam xixi na cama, passam a fazer. Começam a ter rendimento mal na escola, etc.
tudo causado por medos que muitas vezes foram incutidos por adultos. A visão psicológica, como nós falamos no início, apenas uma pincelada, não vamos entrar em detalhes que não compete a nós. A psicologia enxerga apenas a vida a partir do nascimento. Olha, começou agora, principalmente aqueles que não conhecem a nossa doutrina, né? Não tem mais nada para trás. Vai começar agora e nós vamos fazer o quê? Formar a personalidade dessa criança. Portanto, afirma que nós não existíamos antes. Claro que quem não tem conhecimento da doutrina vai aceitar, vai acreditar. Mas, por outro lado, vem a abordagem espírita. Essa, sim, é a importante, porque nós trazemos no nosso subconsciente as informações do passado. Claro que nós temos, Deus nos tirou, né, para nós não lembrarmos do que aconteceu lá, mas lá no subconsciente está armazenado isso, podendo gerar depressões, traumas, fobias e pânicos. Isso a doutrina nos ensina. E aí, o que é que se aconselha? Fazer uma regressão de vidas passadas. Mas aqui vem uma observação muito importante. Deve ser realizada por terapeutas capazes e também que conheçam a doutrina espírita, porque as duas coisas andam juntas. Quando você mexe com isso, quando você vai fazer uma terapia, automaticamente, a pessoa acredite ou não, vai acontecer algum fato que vai mexer com aquela pessoa ali, né? Nós temos livros, inclusive, sobre isso, pesquisa de médicos que não acreditavam em vidas passadas e que, quando começaram a trabalhar com isso, foram surpreendidos por notícias de que há vida, sim, depois da morte. Portanto, nós temos que respeitar a lei do esquecimento, porque se não for um terapeuta capaz, conhecedor do que vai fazer, ele pode trazer pessoas que nós vamos reconhecer na nossa vida e que poderiam ser inimigos, etc., etc., como nós estudamos no Espiritismo. Então, isso é muito importante. E qual é o objetivo da terapia de vidas passadas? É buscar a causa verdadeira dos problemas que deixaram em muitos seres humanos marcas profundas e traumáticas. É claro, nós estamos encarnados aqui, mas nós trazemos uma bagagem muito grande das outras vidas. Não sabemos quantas nós vivemos. E trazemos, e muitas vezes ela aflora de repente e aquela pessoa começa a ter sérios problemas. Daí o porquê de uma terapia bem feita. Portanto, há possibilidade nessa terapia de você resgatar aquelas pessoas que foram seus desafetos. Claro, como nós mostramos aí, sempre com os mentores espirituais nos ajudando, para que nós possamos mudar a visão que temos para a visão que o nosso espírito tem. É bem diferente. Nós temos uma visão encarnados, nós temos um limite, mas o nosso espírito não tem esse limite. É imensa a visão dele. E só num tratamento dessa maneira nós vamos buscar muita coisa que está guardada. E assim a terapia de vidas passadas, lembrando que ela não vai resolver todos os problemas, porque existem fatores agravantes que nós trazemos. É a presença de seres espirituais desencarnados, cuja influência sobre o encarnado é percebida como sensação aflitiva desagradável. E aí o que nós chamamos, nos nossos estudos,
de obsessão espiritual. Aquela pessoa tem um inimigo e que ele se aproveita muitas vezes do momento de fraqueza e passa a dominar o outro. E aí ele vai ter controle da sua vítima, podendo querer levá-la até a um suicídio. Os obsessores não apenas podem transmitir, porque nós achamos que só os espíritos superiores podem fazer certas coisas. Não, não é não. Os obsessores também podem. Eles podem simular curas, destruir um objeto, mover objetos e através da manipulação do ectoplasma. Isso daria uma outra palestra, essa manipulação. Porque dessa maneira eles trabalham em cima do ser encarnado, influenciando quase que 100% essa pessoa. E muitas vezes dá um trabalho muito grande, não é só você fazer uma terapia que vai resolver, como nós dissemos, mas você tem que ir aqui para o tratamento associado, tanto a psicologia, a medicina e principalmente o tratamento espiritual. Portanto, existem, além disso que nós falamos, outras terapias mais profundas que podem ser associadas com, nós falamos, com a medicina, associando medicamentos, para poder dissolver os núcleos energéticos onde se aloja o medo. Este núcleo energético, eu acho que vocês já devem ter assistido palestras onde se fala muito dos chakras. São pontos onde eles vão ficar congestionados e você não consegue, muitas vezes, simplesmente desfazer esses pontos energéticos, que para quem é evidente vê como se fossem pontos escuros na pessoa. E para concluir, nós temos que lembrar que a verdadeira causa dos nossos sofrimentos são o quê? As nossas imperfeições. Sempre lembramos aqui, eu sempre comento, que nós somos imperfeitos. Nós não somos perfeitos. Só um chegou aqui perfeito, que foi Jesus. Né? Então a gente está aqui para se burilar, para ser trabalhado, para que nós nos tornemos cada dia melhores. Portanto, ninguém se iluda com perfeição. E muitas pessoas chegam e dizem, não, mas eu sou perfeita. Né? Muitos dizem isso, se julgam, eu sou perfeito, eu não fiz nada, é tal. Não é bem assim. Né? E nós temos que fazer o quê? Uma mudança interior para melhor. Só uma autoavaliação vai fazer com que a gente vá aos poucos mudando. Ninguém vai mudar da noite para o dia, não é assim. Não virar, tirar a roupa e vestir outra. Não é, não. Demora muito, desde que nós aceitemos que nós somos imperfeitos e tentemos melhorar, em todos os sentidos, no dia a dia, na nossa convivência, etc, etc. Portanto, a doutrina espírita, através da mensagem que proporciona, colabora para eliminar ou armazenar ou amenizar muitos temores, esclarecendo os mistérios da vida e os fenômenos que dela fazem parte. Conhecedor de realidades mais profundas da existência, bem como das leis subjacentes a elas, o espírita passa a ter maior serenidade diante dos desafios existenciais, superando eventuais temores, importante isso, e adquirindo cada vez mais confiança em si mesmo e em Deus. Do livro Francisco, O Sol de Assis, de Divaldo e César, a gente lê lá, perceba que tudo é passageiro, tudo, sem exceção. Viva intensamente o hoje, sem ansiedade exagerada quanto ao futuro e sem lembranças amargas do passado. Tente não criar grandes expectativas. Filtre
com equilíbrio as críticas e os elogios, não permitindo que fala alguma determine o seu jeito de ser. Liberte-se de tudo que não tem utilidade e se encontra guardado, trancado, parado em sua casa e em sua vida. Valorize cada relacionamento, mas não queira reter ou controlar ninguém. Mantenha contato com quem nada possua ou quase tudo tenha perdido. Aquiete-se e faça silêncio interior, a fim de ouvir seu coração, sua intuição e sua alma. Cultive a fé dependente do rótulo religioso que tenha ou não abraçado. Encontre prazer nas coisas simples da vida. Que Jesus esteja em nossos corações, nos abençoando. Muito obrigado.